Pronto, deixa eu só configurar alguma coisa aqui rapidinho, que eu acho que tem algo que tá errado. Áudio. Pronto, agora sim. Pessoal, boa tarde. Sejam aí todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Projeto e Design de Interfaces. E aí estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade à discussão que foi feita aí na aula anterior. Na aula de ontem, nós discutimos bastante sobre as personas, falamos sobre o que é essa personificação de um dos possíveis usuários aí da sua aplicação, do seu software. Esboçamos todos os benefícios aí de se ter, de se trabalhar com pessoas em um projeto de software, em especial aqui na área temática da nossa disciplina, que é o X-Verso, essa área que rege a experiência de usuário e a criação das interfaces, enfim. Então, discutimos sobre tudo isso. Beleza? E aí, acredito eu que vocês tenham se interessado bastante sobre as pessoas. Se já não tenham tido algum interesse prévio em alguma outra disciplina que tenha abordado isso, como engenharia de requisitos, ou a disciplina lá de engenharia de software, ou projeto detalhado de software, não sei como o professor está levando essa disciplina, mas também dá para abordar pessoas, enfim. Acredito eu que vocês já tenham visto esse termo em algum outro momento, e aí na aula de ontem acabou meio que sendo uma revisão e uma expansão aí do que vem a ser as nossas pessoas, beleza? E aí, para dar um pouco mais de empatia a essas personificações aí de possíveis usuários, que nós fazemos, existe algo muito interessante aqui dentro do Xverso chamado mapas de empatia. E aí eu achei interessante também trazer essa temática para discutir, mas a título de curiosidade, não vou cobrar essas coisas aí na avaliação de vocês, certo? Mas a título de curiosidade e para acrescentar também aí no vosso leque de conhecimentos, esse aparato aí que traz um pouco mais de empatia sobre essas pessoas imaginárias, essa imaginação aí de possíveis usuários que nós estamos fazendo, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui direto para o assunto, porque eu tenho muita coisa legal aí a discutir com vocês hoje, certo? Então, o nosso mapa de empatia, algo que acredito eu que seja novo, é o material utilizado para conhecer melhor o seu cliente usuário. Afinal, mapa de empatia, você meio que vai ter uma certa empatia por alguma coisa. Então, é óbvio que esse objetivo aí é alcançado. Você vai conhecer melhor o seu cliente e o seu usuário. Quando você pensa nessa questão de conhecer melhor o seu cliente e o seu usuário, você implicitamente aí está trabalhando com pessoas, porque você vai ter que detalhar uma personalidade aí do seu cliente, do seu usuário e compreendê-la melhor. Você não vai esboçar um usuário real. Ah, deixa eu ver aqui uma pessoa que fala no chat, o Flávio. Não vou esboçar todas as características reais do Flávio e vou colocar o Flávio aí no foco do meu mapa de empatia. Não, aqui a gente trabalha com imaginação, nós imaginamos essas possíveis pessoas, certo? E aí, para fazer essa empatia, para melhorar essa imaginação aí das nossas pessoas, nós vamos fazer aqui, dentro do mapa de empatia, 6 perguntinhas aí básicas para poder identificar o nosso público-alvo, certo? E aí eu falo mais sobre isso lá na frente. E aí, para esboçar sobre para criar, na verdade, o nosso mapa de empatia, você pode fazer isso com qualquer aparato aí que tiver à sua disposição. Seja uma lousa, um papel sulfite ou até mesmo um software. Hoje em dia, dado aí o fato de que nas empresas de software, nós temos aqui a possibilidade da nossa área de trabalhar remotamente. Então, para se criar mapas de empatia, nossas pessoas, é muito mais comum se utilizar softwares para isso, como, por exemplo, o Trello, ou até mesmo lá no Figma dá para fazer, enfim, certo? Mas, imaginando aqui um outro cenário em que as pessoas estão unidas, ou a pandemia, enfim, acabou, estão todos lá reunidos no local de trabalho, fisicamente, certo? Não mais remotamente. Então, a gente também pode fazer aí um mapa de empatia lá na lousa ou em algum espaço que esteja aí disponível para fazer alguns rabiscos e ter um melhor aprofundamento aí das nossas ideias, certo? Também é possível fazer em papel sulfite, só que eu não acho tão interessante, que acaba ficando pequenininho. Eu já prefiro, a gosto meu, fazer na lousa para que todo o time possa ver, ou então no software para que as pessoas possam ficar consultando aí a qualquer momento, certo? E aí eu tinha colocado aqui errado,
que quando a gente trabalha na lousa, certo? Quando é feito na lousa, que não no papel, não faz nem sentido. Quando é feito na lousa, é comum aí que seja preenchido com post-its, que são eu tô aqui com vários na minha parede, que são esses camaradinhos aí que a gente sempre coloca para não esquecer as pendências que nós temos aí aos montes, certo? A própria vida universitária nos enche de pendências, a vida profissional vai encher mais ainda. Então, acostuma-se com isso e faça uso aí de post-its para poder controlar suas pendências, suas obrigações. E aí, quando estamos trabalhando também com mapas de empatia, nós podemos preencher lá os campos aí do nosso mapa de empatia com os nossos post-its e aí deixar as coisas lá mais visuais e mais organizadas, assim, digamos. Certo? E aí, olha só como é simples o nosso mapa de empatia. Como eu tinha ressaltado 2 slides atrás, tratava-se ou girava em torno aí de 6 perguntinhas básicas, que são o que pensa e sente, o que ouve, o que fala e faz, o que vê, quais são suas dores e quais são as suas necessidades. E se vocês notarem aqui no meio, eu tenho um rostinho simbolizando aí a minha persona, tenho aqui o seu nome e a sua idade. Então, olha só, através aqui deste mapa de empatia, somos capazes de entender essa gama de sentimentos que o nosso usuário, que a nossa persona pode ter, e isso por si só causa um maior aprofundamento na sua personalidade e, obviamente, traz uma certa empatia por essa pessoa. Quando nós passamos a conhecer melhor essa personificação de um possível usuário que estamos fazendo, a gente consegue se aprofundar mais, consegue estabelecer um certo vínculo empático por ele. Isso é muito interessante. Na aula de ontem nós falamos sobre várias pessoas, viu lá a Natália, o João, a Marcela, que foram que a gente mais discutiu. Acredito eu que vocês tenham criado uma certa empatia por eles. Eu, particularmente, fiquei bem sensibilizado lá pela história da Natália. E a gente até expandiu. A gente falou que ela poderia ter um monte de gatos em casa, ou que ela poderia ser rica e ter a Hilux, enfim. Isso é interessante porque a gente acaba criando empatia por essas pessoas, essas imaginações de possíveis usuários. E aí, quando a gente trabalha com mapa de empatia, a gente fica ainda mais é, imerso dentro aí dessas pessoas imaginárias que a gente está utilizando aqui no nosso projeto. Isso é muito interessante, certo? Isso é muito interessante. O Vinícius aqui disse que entupiu a parede dele de post-it fazendo esse protótipo. Pronto, é desse jeito. É desse jeito quando você for trabalhar aí na vida real, sair aqui da faculdade e for aí para o mundo de verdade, que eu sempre digo aqui na universidade, não é o mundo de verdade, lá fora é algo muito além. Então, quando você for para o mundo real, sair aqui da bolha da universidade, trabalhar com post-its aí, vai ser tão rotineiro na sua vida que você nem vai perceber que está preenchendo um monte aí na parede, certo? Então, o pessoal está aqui, nosso mapa de empatia. Então, se eu desse esse mapa de empatia para vocês. Vamos trabalhar em cima lá da persona da Natália, certo? Não a Natália aqui da turma. A Natália, que a gente discutiu bastante sobre ontem. Então, a gente poderia pensar e a gente poderia ter um entendimento sobre o que ela pensa, o que ela sente, o que ela ouve, o que ela fala e faz, o que ela vê, as suas dores e as suas necessidades. Só que isso aqui, acredito eu, que ainda está um pouco vago. Principalmente esse tópico que é o que os alunos mais se confundem um pouco. O que houve? Espera aí, vamos discutir aqui sobre cada um desses tópicos e nos aprofundarmos sobre o que essas questões aí levam em consideração, certo? Então, aí, discutindo aqui, eu estou só enfatizando, beleza? Aqui as perguntinhas, que a parte aqui de cima são perguntas relacionadas ao cliente, a parte lá de baixo são perguntas mais voltadas aos seus sentimentos, certo? Vejam só que aqui nós temos duas partes, aqui a parte de cima, a parte de baixo, e aí discutindo aqui sobre cada uma delas, vamos começar pela primeira, que é o que pensa e sente a nossa persona. Opa, o que essa pergunta aí leva em consideração? Qual é o objetivo de se fazer esse questionamento neste momento? Então, o que pensa e sente vai nos levar às ideias que o produto ou serviço desperta na mente do usuário. Isso é muito interessante, porque a gente meio que vai entrar de fato
na mente dele e vai entender o que ele pensa e o que ele sente a respeito do nosso serviço. Nós não temos como deduzir tudo o que ele pensa, e até se a gente fosse pensar sobre outras questões não relacionadas ao projeto, nós estaríamos perdendo o foco do que é realmente importante, do que é realmente necessário. Então, nesse ponto, o que ele pensa e o que ele sente é em relação ao nosso projeto, ao nosso produto, certo? E aí vocês podem ter algumas perguntas básicas para se responder, para se chegar aí a uma determinada resposta sobre o que pensa e sente o nosso usuário. E essas perguntinhas são: como a pessoa se sente em relação ao mundo? Claro, fazendo isso em alusão ao nosso produto, ou em relação a alguma temática aí que seja esboçada, que seja parecida com o nosso produto, como foi o caso da Natália, por mais que ela não tenha falado que ela queria um site de relacionamentos, um aplicativo de relacionamentos, o próprio contexto, ou como ela se sentia em relação ao mundo, ela sentia a falta de um grande amor, então isso nos levou à temática chave do projeto. Então sempre leve em consideração que o que você está pensando, o que nossa pessoa está pensando e sentindo, é algo que faça alusão à temática do projeto, para que você não saia do eixo, para que você aí não se desvirtue do que é realmente importante aqui para o projeto, certo? Quais são suas preocupações, quais suas aspirações, também aí dizem respeito à temática que está sendo esboçada no projeto. O que houve? Olha só, que o pessoal mais se confunde. Pense no que a sua persona ouve, mas não no sentido sonoro, certo? O que a gente quer dizer em consideração, o que a gente leva em consideração nesse momento são as influências externas que a nossa persona tem, certo? Como hoje em dia os meios de comunicação estão mais pautados aí nas redes sociais, você consegue alcançar uma parcela maior das pessoas quando você interage por esse meio. Então, o que houve esse questionamento aí do nosso mapa de empatia leva em consideração isso. Então, a gente vai aí meio que considerar as influências aí externas, os meios de comunicação que a nossa persona aí leva em consideração neste momento. Ah, ela é muito influenciada pelas coisas que vê no Twitter. Ah, é bastante influenciada pelos. Ah, isso é uma realidade, né? Pelas fake news que compartilham lá no grupo da família. Isso é realidade, é algo que acontece aos montes. Inclusive, minha mãe hoje caiu em uma delas. Eu até tive que contar a verdade para ela, que aquilo era bem ilusório, não fazia o menor sentido. Mas, felizmente, aí é algo que é um dos males que vieram junto com a tecnologia. E aí que agora a gente meio que tem que buscar combater tudo isso. O próprio WhatsApp já tem algumas medidas para evitar a propagação dessas fake news. Então, quando a gente trabalha aí com o que houve, quando a gente pensa em uma resposta para esse questionamento, são exatamente aí as influências que a nossa persona tem no momento, os meios de comunicação que ela consome para obter informações, ou as suas marcas preferidas também acaba aí sendo algo que ela escuta, algo que ela ouve. Ah, ela gosta bastante dos produtos aqui dessa marca, então a sua personalidade também acaba aí sendo influenciada pela forma como a marca aí se comunica com essas pessoas, beleza? Então isso é o que a gente leva em consideração. Então o que houve não é no sentido sonoro, mas sim questão de influências externas, fatores externos que acabam influenciando a forma como a nossa persona pensa, ou até mesmo a estruturação aí da sua personalidade, certo? Próxima pergunta: o que fala e faz? Diz respeito ao consumo do produto ou serviço. E aí, para isso, nós vamos prestar atenção ao seu comportamento. Como a nossa pessoa se comporta em relação à temática abordada no nosso projeto, ou como a nossa pessoa se comporta aí em relação ao consumo do nosso produto. Beleza? E aí a gente pode esboçar algumas coisas relacionadas aos seus hobbies, ou como ela costuma falar, enfim, certo? O próprio questionamento, o que fala e faz, já deixa bem evidente o que seria tudo isso, beleza? O que vê diz relação aos seus estímulos visuais, certo? Ao que a pessoa ela consegue aí visualizar na sua rotina. E aí o que a gente busca responder, as respostas que nós queremos neste momento,
neste tópico diz respeito a como é o mundo aí que a nossa pessoa vive, como são seus amigos, o que é mais comum no seu cotidiano, certo? Pense um pouco mais aí sobre esse mundo externo que rodeia a nossa persona e façam e tragam questionamentos aí a todas essas perguntas que vocês conseguem se tornar cada vez mais empáticos aí a ela, certo? Quais são suas dores? A quinta pergunta que nós temos lá no nosso mapa de empatia diz agora a respeito aos problemas aí que a nossa persona enfrenta. Fazendo alusão mais uma vez à Natália, a nossa persona, ela tinha como dores o fato aí, os fatos, na verdade, não ter encontrado um grande amor e que queria muito ter filho, já estava começando a ter uma certa idade, e ela queria logo encontrar o seu par romântico, o seu príncipe encantado, sua alma gêmea, a tampa da sua panela, metade da sua laranja. Enfim, ela queria encontrar alguém para compartilhar a vida ao seu lado, certo? Afinal, acho que ninguém almeja aqui na turma, ou para quem está assistindo essa aula posteriormente, passar a vida só. Acho que isso acaba sendo um pouco torturante imaginar você passando a vida toda sozinho, sem ter ninguém ao seu lado. Então aí a Natália se encontrou nesse momento, estava com uma certa idade, estava trabalhando demais, estava sozinha, queria encontrar alguém para poder dividir a vida ao lado. E aí, nesse momento aí, já deixando a Natália um pouco de lado, quando estamos trabalhando com o nosso mapa de empatias e chegamos nesse tópico, nós temos que buscar pensar a respeito do que a nossa pessoa tem medo, quais são suas frustrações, que obstáculos precisa ultrapassar para conseguir o que deseja, enfim, todos os pontos aí de dor que a nossa pessoa enfrenta. E aí é óbvio que esse é o tópico mais essencial do nosso mapa de empatia, porque diz respeito aos problemas que a nossa pessoa enfrenta. E nós sabemos que aqui na área da TI, na área da informática, na área da tecnologia, tudo o que surge busca solucionar esses problemas, busca trazer uma luz no fim do túnel para as pessoas, busca trazer um certo conforto, um certo alívio para todos os problemas aí que elas enfrentam. Então aí, este questionamento, quais são suas dores, é um questionamento essencial dentro aí do nosso mapa de empatia, certo? Sexto e último questionamento, sexto e último tópico abordado no nosso mapa de empatia é quais são as suas necessidades. E aí, isso já deixa evidente que tem relação com o que você pode colocar em prática para surpreender o público-alvo, mostrando aí possibilidades, certo? Quais são as necessidades aí que a nossa pessoa não poderia ter e a minha aplicação poderia englobar para isso se tornar um diferencial ou para isso até mesmo fidelizar o meu usuário para a minha aplicação, certo? Porque a gente sabe que quando você fideliza um usuário, eu particularmente sou altamente fiel ao Google Meet, ao Google Apresentações, ao Google Docs, aí mesmo que surja algum outro programa que seja melhor ou que seja mais prático, eu já estou tão acostumado com esses produtos que a Google oferece que eles já me fidelizaram. E vocês terem usuários fiéis é algo muito bom, porque vai garantir que a sua aplicação continue viva, porque a aplicação tende a morrer quando o número de usuários aí vai reduzindo drasticamente, até que você chega ao ponto que ninguém mais utiliza a sua aplicação, e aí se ninguém mais está utilizando a sua aplicação, você não vai ter retorno financeiro por trás, e uma aplicação sem retorno financeiro é só prejuízo. Você pode muito bem manter a sua aplicação viva, até porque você, por exemplo, não quer deixá-la de lado, mas os custos aí vão alavancando, você não vai estar tendo nenhum retorno financeiro, e é óbvio que vai chegar um momento que você vai querer encerrar aí a sua aplicação, certo? Fato disso foi o que aconteceu, por exemplo, lá com o Orkut, teve o surgimento aí do Facebook, as pessoas migraram para outra rede, o Orkut foi perdendo aos poucos a visibilidade, e aí foi deixando de se tornar um produto rentável, até que chegou ao ponto aí que ele se extinguiu de vez, e aí a gente deixou aquela saudosa rede social de lado. Eu particularmente sinto muita falta, eu já até vi um post do Orkut, me senti bem nostálgico com a forma como aquela rede social era organizada, certo? Mas aí, pronto, ó, o Snapchat também é excelente, o exemplo mais atual. O Snapchat, e aí o Snapchat era praticamente é praticamente os stories, só que aí o Instagram
incorporou essa funcionalidade. O Snapchat não quis vender a sua ideia lá pro pessoal do Instagram. Eu não lembro muito bem, eu só sei que foi assim. Eles não quiseram vender o produto, e aí o Instagram criou os stories, que acabou sendo bem melhor do que o Snapchat, e aí o Snapchat foi sendo deixado de lado. Acho que todos vocês já devem ter tido alguma conta do Snapchat, eu particularmente tinha, e eu já me enquadro nesse exemplo. Quando surgiram os stories do Instagram, como era algo mais visível, as pessoas utilizavam com mais frequência, você tinha uma parcela maior de usuários. Eu tinha conta no Snapchat, fui deixando de lado, até que chegou o ponto que eu decidi desinstalar do meu celular, do meu smartphone, porque eu já não mais utilizava aquela aplicação, e pronto, o Snapchat perdeu um usuário. A rede social ainda existe, eu não sei até quando, mas eu particularmente não tenho. Tenho uma conta lá no Snapchat? Tenho. Tenho vontade de voltar a utilizá-la? Não, porque para mim já é uma rede social particularmente morta, o número de usuários aí é bem baixo, o engajamento é pouco, e eu prefiro continuar lá no Instagram. Apesar de eu ter desativado o Instagram por um tempo aí, para poder me manter sóbrio não, para poder manter são aqui na faculdade, mas enfim, quando eu voltar a ativar o Instagram, vou continuar consumindo os stories. Não tenho nenhuma vontade de voltar lá com o Snapchat. Certo? Ok, então, voltando aí à temática chave, é importante que você fidelize os seus usuários e traga sempre um diferencial para que as pessoas não deixem de utilizar a sua aplicação, certo? Então, isso aí é um ponto importante para quando você for trabalhar com algum projetinho de software, certo? Faça de tudo aí para ele se manter vivo, não cair no esquecimento, porque se cair no esquecimento, a sua aplicação vai aos poucos tender ao fracasso, à morte, vai se tornar custoso de manter o projeto, sem ter o retorno adequado por trás, enfim, total caos que vai culminar no encerramento total aí da sua aplicação, certo? E aí trago aqui esse resumo por trás do nosso modelo de mapa de empatia, certo? Então, quando vocês quiserem criar esse modelinho, se sentirem na necessidade de ter uma maior imersão aí da sua persona, vocês podem muito bem trabalhar aqui com seu mapa de empatia, que aí vocês serão altamente capazes de fazer isso, certo? Ok? E aí, só aqui um exemplo para a gente poder entender melhor sobre o que é o nosso mapa de empatia. Olha só, estou trazendo aqui a persona Juliana, de 36 anos. E olha só aqui como está preenchido esse meu modelo do mapa de empatia. Imaginando que estamos todos aqui lá na Google, certo? Estamos todos em uma salinha lá na Google, só voltado aqui para a área da UX. A gente até bateu a salinha de UX Verso. E aí eu coloquei lá na lousa esse mapa de empatia e fui preenchendo a esse mapa de empatia com post-its. E aí, no final, nós chegamos a esse resultado, certo? E aí, o que, que nós temos nesse resultado? Olha só, a nossa persona é Juliana, tem 36 anos. Vamos entender quais são aí os problemas, as dores, o que pensa, o que ouve, o que vê a nossa persona. Olha só, o que pensa e sente, o primeiro tópico aí discutido nessa discussão. A Juliana ela acredita que boas instituições de ensino abrem portas. A Juliana precisa estudar para melhorar o seu currículo. Opa, olha só, a gente já se aprofundou um pouco mais aí no que a nossa stakeholder, no que a nossa persona aqui pensa a respeito. Ela sabe que tem que estudar para melhorar o seu currículo e ela acredita fielmente no poder do ensino. Então a gente aí já tem uma pessoa mais cabeça, alguém que acredita muito no poder do ensino, que quer estudar para crescer e alavancar aí a sua vida, certo? O que que a Juliana ouve? Segundo tópico aí que nós discutimos aqui. A Juliana, ela assiste a programas como MasterChef, a canais como GNT, além da Netflix. Ótimo, então isso aqui são influências aí para a Juliana, certo? Além do mais, ela compra marcas voltadas a mulheres bem-sucedidas, como a Dudalina, então a Juliana aí não é nada fraca. A Juliana também precisa pensar menos em trabalho e relaxar um pouquinho. Opa, olha só, então aqui já temos algumas influências a respeito dessa nossa persona. Ela consome produtos voltados a mulheres bem-sucedidas, como exemplo aí da marca do Dalina, que provavelmente deve ter alguns itens bem caros, tal qual aquela loja que eu falei na aula de ontem, a loja lá do Paulo Ferros, e ela assiste alguns programas mais
requintados, eu diria. MasterChef, tudo bem, já caiu no gosto popular, mas aí, para quem conhece o canal GNT, para quem tem TV paga, TV a cabo, na verdade, sabe que esse canal ele é um pouco mais cultural, um pouco mais cult, assim, eu diria, acho que esse é o termo, que traz algumas coisas mais voltadas aí para o universo da moda, também para o universo feminino, enfim. Então, as coisas que são discutidas lá no canal GNT é mais voltado aí para esse público. E faz até sentido com a marca preferida aí da Juliana, que no caso é a Dudalina, que é voltado para mulheres bem-sucedidas. Então, a Mitch meio que tem um casamento aqui de influências. Ela consome os produtos aí os programas, na verdade, da grade lá da GNT, que é mais voltado aí para esse público feminino, que traz aspectos de moda, de sucesso, enfim. Para quem quiser conhecer, dá uma pesquisada rápida sobre GNT, vai perceber que o canal tem essa temática, certo? E ela consome produtos aí que trazem essa alusão, que são mais voltados, na verdade, para mulheres bem-sucedidas, aqui no caso do Dalina. Então, tudo isso aqui tem influência aí na personalidade da Juliana, certo? Próximo tópico aí que nós discutimos, o que a Juliana vê? A Juliana vê os seus amigos empreendedores e vê uma mãe bem-sucedida. Opa, então ela tem fortes influências aqui relacionadas a essa na verdade, com essa temática de ser bem-sucedido na vida. Olha só como a gente tem um casamento aqui de tudo o que a Juliana pensa, ouve e sente. Pensa, ouve e vê. Perdão, olha só, ela acredita no poder de ensino, tá lá no pensamento dela, ela é influenciada aí por marcas famosas, por esse canal voltado ao público feminino, a modas, ao alto sucesso, enfim. E ela tem como alguns pontos de referência, o que ela vê, os seus amigos empreendedores e a sua mãe, que é bem sucedida aí na vida, certo? Esse último tópico, só para relembrar aí para vocês, é justamente esse aqui, ó. O que ela fala e faz. Então vamos ver o que a Juliana fala e faz, como ela se comporta. Então a Juliana ela gosta de frequentar bons restaurantes, ela valoriza conforto e luxo e ela usa roupas que demonstram seriedade e poder. Opa, olha só, com esses 4 tópicos, com esses 4 questionamentos, nós já conseguimos nos tornar mais empáticos em relação a essa persona. Nós já entendemos que a Juliana é uma pessoa que quer ser bem-sucedida na vida, é uma mulher que gosta de se vestir bem, é uma mulher que tem grandes influências aí na sua vida, como seus amigos empreendedores, sua mãe bem-sucedida. Ela gosta de frequentar lugares luxuosos, como bons restaurantes, ela gosta de conforto e luxo, e usa roupas aí que demonstram seriedade e poder. Então, a gente já consegue aqui, na nossa cabeça, materializar melhor quem é essa nossa pessoa. Então, é alguém que quer ser bem-sucedido na vida, que quer transparecer fisicamente isso, afinal, ela gosta de se vestir bem, é uma pessoa que consome programas aí do lado do canal da GNT, que são mais voltados a esse crescimento pessoal, crescimento profissional, modas, finanças, enfim, certo? Então, tudo aquilo que está esboçado nessa primeira parte do nosso mapa de empatia nos levou a essa reflexão, a essa visualização de quem é a Juliana, certo? Só que a Juliana, ela também tem dores e ela também tem necessidades. Vamos ver quais são as dores da Juliana. A Juliana, ela está se sentindo desatualizada em relação ao mercado de trabalho e ela acha que é difícil conciliar trabalho e família. Opa, então a Juliana já tem alguns pontos de dores bem relevantes. Sabemos aqui agora, com essa informação, que ela é mãe de família, afinal, ela está querendo conciliar o trabalho e a família. Então, ela não é só uma pessoa focada no trabalho, ela também tem que se virar nos 30, tem que se dividir em duas para conciliar aí os cuidados da sua família. E ela está percebendo que é muito difícil isso. É muito difícil ela meio que se dividir em duas, como a Juliana profissional e a Juliana mãe, Juliana aí, que também precisa dar atenção, dar cuidados à sua família, certo? Além do mais, ela está se sentindo desatualizada em relação ao mercado de trabalho.
Olha só, um grave problema aí que Juliana enfrenta. Ela está achando que o mercado de trabalho está exigindo conhecimentos das pessoas que estão sendo contratadas que a Juliana não possui no momento. Ela acha que o leque de conhecimentos que ela tem agora, atualmente, não é capaz de fazer com que ela aí consiga uma boa colocação no mercado de trabalho. Então, ela está com essa forte preocupação. Além disso, ela tem algumas necessidades, que são, ela precisa de conhecimentos de gestão, metodologias ágeis e marketing digital. Então, acho que necessita de tudo isso. Além do mais, ela precisa melhorar seu desempenho para chegar à diretoria da empresa. Opa, olha só, temos aí um forte objetivo para a Juliana. Ela quer chegar à diretoria da empresa, porque ela acredita que pessoas que chegam à diretoria alcançam aí o ápice da sua carreira profissional. Afinal, quando você é diretor de uma empresa, você é o chefe, você é a cabeça aí por trás de toda a empresa. Então, você meio que está aí no patamar altamente qualificado, eu diria, acho que é o ponto que todos nós queríamos chegar, para quem almeja uma grande carreira profissional, é o ponto aí que todos almejam chegar, porque você vai assumir mais responsabilidade, entretanto, você vai ter uma grande satisfação profissional. E aí a gente sabe, conforme a gente discutiu lá ontem com a nossa outra pessoa, com o João, que quando você alcança um cargo de maior confiança, você vai ter um maior prestígio, você vai ter um maior salário, entretanto, você vai ter que abdicar a mão de muita coisa. E a gente viu com o exemplo lá do João que quando você está num cargo assim tão alto, é quase praticamente impossível você conciliar o trabalho e a família. Você acaba vendo muito mais em prol do trabalho e deixando a sua família, infelizmente, de lado, certo? Então tá aqui, pessoal. Conseguimos imergir na Juliana, já fomos capazes de entender tudo que a Juliana pensa, ouve, sente, fala, quais são suas dores e as suas necessidades. E isso é importante porque, olha só, tudo que está discutindo aqui tem uma temática em comum, certo? Então me digam agora o que vocês imaginam como solução de software para que a gente possa aí trazer uma luz no fim do túnel, certo? Para que a Juliana consiga alcançar os seus objetivos, para que ela não se sinta mais desatualizada em relação ao mercado de trabalho, para que ela consiga chegar ao seu objetivo, que é a diretoria da empresa, que ela consiga ser tão bem sucedida como a sua mãe, que consiga transparecer aí a mulher de luxo, a mulher bem sucedida que ela tanto almeja, certo? Então, alguém tem alguma ideia de algo que poderia ser bem útil aí para nossa amiga Juliana? Alguém tem algo aqui a arriscar? Vamos ver o que, que vocês aí estão pensando. Ontem vocês deram várias sugestões. Vamos ver aqui se vocês conseguem chegar em alguma conclusão. Um desafio aí para a turma. Pronto, ó, o Udemy é uma boa. Olha só, porque ela está se sentindo desatualizada em relação ao mercado de trabalho, isso é importante, e ela aqui tem uma parcela de conhecimentos que necessita. Então, alguma aplicação, algum sistema como a Udemy seria importante, seria uma grande mão na roda para ela, porque ela não tem tempo, ela trabalha, olha só, ela já tem dificuldade de conciliar o trabalho e a família. Então, é óbvio que ela não teria tempo nenhum para ainda se desdobrar e frequentar alguma outra faculdade, alguma outra instituição de ensino, para obter todos esses conhecimentos que ela necessita para não mais se sentir desatualizada aí em relação ao mercado de trabalho, certo? Então aí uma boa sugestão, beleza? Então o que eu imagino, certo? Também uma sugestão aqui para mim, dentro dessa temática, que um aplicativo, que um sistema voltado ao ensino seria bem interessante, que ela poderia estudar no seu horário, certo? Ela não precisaria ter que se desdobrar em três, não, nos horários aí que ela tivesse livre, até mesmo no trabalho. A gente sabe que no trabalho nós não somos máquinas que trabalhamos incansavelmente, nós temos nossos momentos de folga, também tem dias em que a gente vai para o trabalho e não faz nada, isso é bem comum,
certo? Aí para quem já trabalhou, para quem já tem um pouco de experiência com isso, sabe que essas coisas acontecem. Então, nesses momentos aí que ela tivesse vaga, tivesse ociosa, ela poderia estudar. Então, aí a sugestão do Flávio é uma boa. A Udemy, porque a Udemy tem uma série de cursos por lá, e ela poderia consumir exatamente os cursos com essa temática de gestão, metodologias ágeis, marketing digital, já ter todos esses conhecimentos que seriam muito úteis para que ela alcançasse aí o patamar da diretoria, para que ela também pudesse ser bem sucedida como a sua mãe, para que ela aqui, ó, pudesse estudar para melhorar o seu currículo, e ela também acredita que o ensino abre portas aí para as pessoas, enfim. Então aí é uma excelente sugestão. Claro que aqui para esse ponto, conciliar trabalho e família, a gente não tem como resolver. Isso aqui é só um ponto de dor que a gente pode levar em consideração em algum momento na elaboração do nosso protótipo, na elaboração do nosso software e buscar alguma solução para isso. Mas a gente não, a gente vai ser quase praticamente impossível você fazer com que ela consiga conciliar trabalho e família. O que pode ocorrer é que ela passe a trabalhar um pouquinho menos para se dedicar mais para a família. É a solução única para esse caso, certo? A gente não tem no momento a solução de software. Talvez aquela rede social da família que a gente discutiu ontem pudesse ser uma solução para ela. Tá? Ela também enfrenta o mesmo problema aí que o João, acho que era João Paulo, o nome dele, poderia ser uma solução para isso, certo? Mas aqui dentro dessa temática, o principal ponto-chave é que ela não se sinta mais desatualizada em relação ao que o mercado do trabalho está exigindo e que ela consiga alcançar o patamar mais alto na sua carreira profissional, que é a diretoria da empresa, certo? Então, esse ponto de dor aqui, nesse momento é só algo a mais que a gente pode buscar incorporar dentro da nossa principal solução, que é fazer com que a Juliana consiga obter conhecimento de uma forma mais prática, mais fácil, mais intuitiva, certo? Esse aí é o principal ponto. Beleza? Ok, certo. Vocês estão falando que estão com problemas na internet. Que pena, pessoal. Que pena, mas eu vou deixar lá gravado no YouTube e aí vocês podem assistir posteriormente. Beleza? Ok? Certo, pessoal? Então era isso aí o que eu tinha preparado para esse momento. Em questão de mapa de empatia, isso não tem muito o que se discutir. Acaba sendo algo muito óbvio. E aí eu não vou exigir aqui da turma como critério avaliativo da nossa terceira unidade, certo? Fica aí mais como algo para vocês terem no leque de conhecimento de vocês. Talvez no futuro, quando vocês tiverem algum projeto de software real e estiverem trabalhando com pessoas, vocês podem trazer aí para o time o mapa de empatias e todo mundo se sentir cada vez mais imerso na pessoa aí que está sendo trabalhada, certo? Então, agora, fazendo alusão à nossa aula anterior, aula de ontem, tudo que nós vimos aqui sobre pessoas e mapas de empatia fez uma grande relação com o UX Verso. Então, sobre tudo aqui da nossa área, sobre a área da experiência de usuário, pessoas e mapas de empatia têm uma forte aplicação, certo? Vimos aí, principalmente na aula de ontem, as principais características de uma persona, vimos ferramentas para poder criar as personas, vimos agora, nessa aula de hoje, o nosso mapa de empatia, certo? Isso aqui foi um ponto que eu tinha retirado e acabei esquecendo de também retirar aqui da conclusão, certo? Que era um estudo de caso, mas como eu decidi aqui fazer diferente hoje, então eu já vou aqui partir só para a apresentação das referências e dar por finalizada essa aula, porque olha só, agora a gente vai fazer uma prática aqui bem legal, beleza? Só que antes disso, deixa eu só parar aqui a gravação para poder subir lá no YouTube dois arquivos diferentes aí para o pessoal, certo? Calma aí que deu uma travadinha aqui. Deixa eu só interromper a gravação e aí a gente vai fazer uma coisa legal aqui hoje, certo? Ih, caramba, travou. Pera aí. Interrompeu.